Solicitamos a assistência que faça silêncio. Auditório, atenção. Não, ainda não, estou chegando aí. Presente no auditório general Adalberto Pereira dos Santos, o senhor General de Brigada Álvaro Nereu Klaus Calazans, antigo diretor de material de engenharia. O senhor Coronel Sérgio Paulo Muniz Costa, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O senhor Coronel Luiz Hernani Caminha Georges, antigo integrante do CPUR-PA. O senhor Coronel Marco Elias Dangui Pinheiro, presidente da LDN. O senhor Tenente Coronel Carlos Jean Jacques Guedes, chefe da divisão de pessoal do CPUR-PA. O senhor Capitão Alexandre Santana da Silva, historiador do Museu do CMS. O senhor Tenente Carlos Augusto Santiago Nobre, presidente da Associação de Oficiais da Reserva do Rio Grande do Sul. E do senhor Primeiro Sargento Pablo Soares de Oliveira, adjunto de comando do CPUR-PA. Bom dia, senhores. À vontade, por favor. O Coronel Muniz Costa fará uso da palavra. Senhor General Calazans, com licença, com a sua permissão. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. É um prazer nós retomarmos o nosso seminário, hoje tratando da guerra da Tríplice Aliança, comumente chamada, conhecida pelos brasileiros, como Guerra do Paraguai. Foi o maior conflito em que se envolveu o nosso país como nação independente. No ano passado, por ocasião das comemorações do bicentenário da independência, nós tivemos a honra de sermos convidados e desenvolvermos aqui para o CPUR 3 blocos, 3 palestras dentro do contexto da comemoração do bicentenário a respeito da formação do país, Brasil Império e da República. Eu vou me permitir hoje fazer pequenas inserções para vocês terem uma ideia de como esse conflito, como eu coloquei ontem, nós também podemos compreender o Brasil, e aliás devemos compreender o Brasil também pela sua história militar. Não só por ela, mas também por ela. É impossível compreender o Brasil se nós não fizermos uma leitura da sua história militar. E nós vamos tratar hoje de um conflito. Eu gosto de citar outros historiadores que produziram obra. Ontem nós falamos de Evaldo Cabral de Melo sobre a Guerra da Maltesa, quando ele tocou
nas consequências nefastas para a nossa nacionalidade se os holandeses tivessem permanecido no Nordeste. E hoje eu vou me aproveitar de um título famoso, recente, que ajudou a resgatar a Guerra da Tríplice Aliança, que foi distorcida, infelizmente, algumas últimas décadas, por outras razões que não vale a pena nós comentarmos aqui. O nome do livro é Maldita Guerra. Porque era uma guerra que não precisava ter acontecido. Aconteceu como fruto da ambição, do descontrole, do despreparo de um ditador. E nos atingiu profundamente. A resposta que o Brasil deu, ela é materializada. Outro dia eu tive o prazer até de apontar para minha esposa, nós passamos em frente ao quartel da Brigada Militar, do 9º Batalhão, Polícia Militar, Voluntários da Pátria. Batalhão de Voluntários da Pátria. A Brigada Militar não perde essa memória. A resposta que o Brasil deu foi uma resposta movida pela indignação, pela afronta que o país sofreu. De norte a sul, desceram navios com voluntários. O primeiro corpo de tropa que chegou ali na transição da Guerra do Uruguai para a guerra chamada Guerra do Paraguai foi o corpo de polícia da Bahia, a Legião da Bahia. Nós não podemos esquecer disso, nunca. O Brasil reage assim. O Brasil, ele reage se colocando todo, se levantando todo e não aceitando a afronta dos estados, das províncias. A guerra mexeu tanto com o Brasil, a guerra da Tríplice mexeu tanto com o Brasil, que mudou muito o Brasil. Provocou profundas modificações na sociedade brasileira. No papel das províncias, dentro do contexto político da nação, e no papel do Exército, no tocante à escravidão. Então, numa série de aspectos, o Brasil mudou em função daquele esforço que ele cometeu para reagir àquela agressão. Um historiador, Richard Burton, que é considerado o chefe do serviço secreto inglês, foi ao Paraguai. Ele, descrevendo o encontro dele de Caxias com Caxias, parece que Caxias está vivo, o chefe está morto de Caxias. E ele observou os brasileiros, que são de uma pertinácia, de uma persistência, parecem russos em combate. Eles não desistem. E realmente, nós vamos ver aqui no desenvolvimento pela história militar da guerra, é impressionante a determinação do governo, do exército brasileiro, de pôr fim àquela guerra. Não contra o povo paraguaio, não contra o Paraguai. O Brasil, eu vou usar uma expressão aqui que vocês vão entender depois, era um padrinho do Paraguai. O Brasil respaldou a independência do Paraguai. E depois da guerra, o Brasil disse não à Argentina quando ela quis amputar um pedaço do Paraguai. Então o Brasil é isso. O Brasil não faz determinadas coisas. O Brasil não comete massacres. O Brasil não invade os outros. O Brasil anda do lado certo da história. E tem que ter a sua versão dos fatos. Dos acontecimentos da sua história. Porque quem não nos escreve terá sua história escrita por alguém. Isso é a base, como nós começamos ontem, da consciência, da memória, do amálgama de qualquer sociedade. Então, colocadas essas palavras iniciais, nós vamos dar início à nossa palestra, primeiro procurando delimitar, em linhas gerais, o teatro de guerra. E, por favor, isso não é guerra no Paraguai. É guerra da Tríplice Aliança, que se desenvolveu de Mato Grosso, de Coxim. Nem de Mato Grosso do Sul nós podemos falar.
Coxim, Mato Grosso, até o Uruguaiana. De São Borja até Corrientes. Então, é um espaço, foi a maior guerra da América do Sul, e um espaço considerável, no qual se desenvolveram duas guerras. A Guerra do Uruguai, e é seguida, ela se imbrica, uma se superpõe à outra, a Guerra da Tríplice Aliança. Nós temos a campanha de Mato Grosso, agora vamos dividir a guerra em campanhas. A campanha de Mato Grosso, a campanha de Corrientes, na Argentina, a campanha do Rio Grande do Sul, a campanha no Paraguai e a campanha das Cordilheiras. Nós vamos ver alguma coisa de cada uma delas. Então, a campanha é uma parte da guerra. É uma sequência de combates, de operações, de marchas, de operações militares, em suma, que se agrupam sob o nome de campanha. Várias batalhas acompanham a campanha. Várias campanhas estão no contexto de uma guerra. Então, entendo isso. A guerra é da Tríplice Aliança entre 1864 e 1870, na qual nós temos essas campanhas. Avançando. O nosso sumário é esse. Vamos ver alguns antecedentes. Vamos ver a Guerra do Uruguai, as campanhas de Mato Grosso, Corrientes e Rio Grande do Sul. E vamos fazer aqui um intervalo, para nós sedimentarmos as informações e passarmos a segunda parte, as campanhas do Paraguai, dividida em duas partes, parte da Prata no Humaitá, e de Humaitá Assunção, Cordilheiras, e o último ato da Guerra da Tríplice, da chamada Guerra de 100 anos do Prata. Vamos então aos nossos antecedentes da Guerra da Tríplice Aliança. E isso aqui eu começo esse tópico com dívida em vocês, para com vocês. Porque esse é um capítulo inestimável, enorme, da história do Brasil e da sua história militar. E que eu denomino, nos meus trabalhos, nas apresentações que eu fiz, inclusive no exterior, de Guerra de 100 anos do Prata. É importante que nós, brasileiros, particularmente aqui no Sul, tenhamos a noção de se desenvolveu na região do Prata uma guerra de 100 anos, marcada por 8 guerras. A Guerra Guaranítica, a Guerra de 1763, a de 1774, a de 1801, a de 1811, a de 1816 e de 1825. Todas guerras travadas para definir a fronteira sul. Onde seria estabelecida a fronteira sul? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, foi aquela última parte em que se formou o Brasil. Deu forma ao Brasil. Então, garantida a unidade do Brasil no Nordeste, descobertas as minas de ouro no final do século XVII e ao longo do século XVIII, o Brasil começou a tomar outra forma. E nesse momento, os bandeirantes que já tinham chegado à Laguna descobriram uma riqueza praticamente natural inestimável. A vacaria, as vacarias que tinham sobrado da destruição das missões jesuíticas a leste do Rio Uruguai. Gado selvagem, mulas. Isso era uma riqueza enorme e isso se tornou o combustível do ciclo da mineração no Brasil. E foi aberta, então, a estrada mais importante da formação do Brasil, que ligava a Feira de Sorocaba aos campos de Curitiba e a Viamão. Por essa estrada fluiu gado, mulas, gado de toda sorte, que permitiu tocar o ciclo de mineração. E essa riqueza, que era extraída de uma região, provinha de uma região que era a continuidade natural do Brasil. Quem vai aqui ao norte do Rio Grande do Sul, vai a Cambará, vai a São Francisco de Paula, está onde? Está na Serra Geral, que vem lá de São Paulo. Essa era a continuidade. E os jesuítas portugueses descobrem isso, os vaqueiros de Laguna descobrem isso, os negociadores de gado descobrem isso, e então aqui vai se chocar então
vão se chocar os projetos de 3 núcleos geohistóricos da América do Sul. É uma maneira de nós entendermos. O núcleo de São Paulo, São Vicente, que é o primeiro núcleo geohistórico do Brasil, Buenos Aires, de um pouco depois, e um pouquinho antes dele, depois de São Vicente, Assunção. É esse conflito entre esses 3 núcleos, qual o projeto, quais são os limites que foram estabelecidos, que motivam essa guerra dos 100 anos. E o brigadeiro Silva Paz, patrono da brigada de Florianópolis, da 14 Brigada, que teve aquele olhar do momento, que definiu a história do Rio Grande do Sul. O Brasil, as posses portuguesas, o Brasil, não começa em Colônia de Sacramento, começa em Rio Grande, e fundou e criou o presídio do Rio Grande, a fortificação do Rio Grande, em 1737, onde o exército estava desde então. Aí se estabelece a fronteira do Brasil, a fronteira do Chuí, e se define a fronteira. Só que isso não foi assim. Né? O Tratado de Madrid é muito bonito, muito correto, muito procedentes, limites naturais, perfeito. Só que nunca entrou em vigor. O que fez vigorar as fronteiras do Brasil foi a guerra. Essa guerra desenvolvida ao longo de 100 anos na história do Brasil. Por isso que nós já colocamos aqui, tivemos a oportunidade de explicar, que a chamada Guerra da Cisplatina, primeiro tem um nome errado, que a guerra não foi por causa da Cisplatina, foi por causa do Rio Grande do Sul, e ela foi vencida pelo Brasil na medida em que ele conseguiu o reconhecimento pela primeira vez da fronteira sul do Brasil. Travou-se a Batalha de Passo do Rosário, foi vencida pelo Exército Brasileiro, o nosso Exército é invicto, foi vencida porque negou ao inimigo a consecução dos seus objetivos, manteve o controle estratégico da região e permitiu que o Exército Brasileiro continuasse a executar sua missão de defesa da fronteira. E obrigou o inimigo a pedir paz. É assim que se define a vitória. Então, o resultado disso tudo não terminou na guerra de 1825, de 28, lá no início do século XIX, logo depois que o Brasil ficou independente. O assunto continuou. Por quê? Por trás disso tudo havia um outro grande problema. Enquanto o Brasil se tornou uma democracia coroada, com parlamento, com Senado, com justiça, né? Com eleições, desde a sua independência, e bem a todas as crises, mas uma democracia em evolução, em torno de nós proliferou o caudilismo, a violência política. Eu faço um combate com todo grupo, Descartes bota a cabeça do chefe do grupo num poste de cerca e digo, eu agora mando na província de Rosário, de Santa Fé, de Correntes. Era assim. E esse caudilismo se disseminou pela região do Prata como uma opção política. Isso vai até meados do século XIX, contrastando, confrontando o que o Brasil era. Então o Brasil não era só o povo que falava português. O Brasil era um modelo político diferente, que inclusive era subestimado. Uma das razões da guerra da Tríplice Aliança, o juízo que faziam de nós. Os brasileiros são desunidos. Os brasileiros têm um sistema político que não vai permitir de fazer a guerra com ele. Vão discutir, definir. Há uma facção dentro do parlamento brasileiro que é contrária à guerra. Está escrito pelo representante do governo Blanco uruguaio junto a Solano Lopes. Vamos invadir o Brasil. Eles não vão ter condições de reagir. Isso desencadeou uma tragédia. Então, esses são os antecedentes que nós precisamos ter em consideração para como que uma guerra dessa dimensão se deflagra em meados do século XIX contra o Brasil. Antecedentes. Então, agora eu vou falar aqui antecedentes próximos. Os longínquos foram esses, da Guerra dos 100 anos, a disputa de fronteira, Rio Grande, fronteira sul, um projeto
de Assunção, o projeto de Buenos Aires e o projeto brasileiro, nascido do núcleo geohistórico de São Vicente. Tá? Duas crises em 1873 no Uruguai. O governo uruguaio pede e a Câmara e Senado brasileiro aprovam uma força de paz. Talvez seja um dos primeiros exemplos no mundo de força de paz. O Brasil manda uma força de paz para o Uruguai, tá? A serviço, a mando do governo reconhecido do Uruguai, para manter a ordem. O governo Cabral Pereira enfrenta uma nova insurreição, hecatombe de Quinteiros. Os conhecidos e os comuns massacres políticos no Prata. Se rende fulano aqui para mim, não. Passa, degola todo mundo, fuzila oficiais, uma desgraça. Então, já o massacre de Quinteiros atirou fogo novo no Uruguai. Nós estamos falando em acontecimentos próximos da Guerra da Tríplice Aliança. O que está acontecendo no nosso vizinho? Enquanto nós tínhamos não renovado o tratado comercial com a Inglaterra, estávamos impondo o fim da escravidão, estávamos desenvolvendo a nossa indústria e comércio, os vizinhos estavam vivendo esse problema. O governo de Bernardo Berro, em 1860, e Venâncio Flores, que era aliado do presidente da Argentina, dá início à cruzada libertadora, enfrentando essas barbaridades lá dentro do Uruguai. São os aspectos mais simples, gerais, do que estava acontecendo no vizinho Uruguai, às vésperas da Guerra da Tríplice Aliança. Argentina, desde a sua independência, ela viveu seguidos períodos de turbulência e de muita violência política. Muita violência política. Eles viveram um período, ali por volta de 1816 até 1825, chamada anarquia. Simplesmente está na história deles como anarquia. Eles carregam até hoje os ressentimentos e as divisões dessa luta política entre unitaristas e federalistas. Até hoje, se conversar com um motorista de táxi em Buenos Aires, há um ódio, um ressentimento aparentemente infindável. Então, em 1859, isso ainda estava aceso. Para complicar ainda mais a situação da Argentina, um líder chamado Urquiza, da província de Entre Rios, ele entra em choque com o presidente Mitre. E o ditador Carlos Lopes, meu pai, Solano Lopes, entra como mediador. Isso dava assim, um cacife aos paraguaios para intervirem nas questões argentinas. O juramento da Constituição, finalmente, se consegue fazer com que a Constituição de 1853 seja aceita na Argentina, jurada, e acontece ainda a Batalha de Pavón, em que Buenos Aires se impõe às províncias argentinas. É preciso que nós, brasileiros, entendamos esse drama argentino. Ele não era, a Argentina não existia como tal, até antes da Guerra da Tríplice Aliança. Ela vai emergir unida como a Argentina que nós conhecemos depois da guerra, em função da guerra. Quando o Mitre realmente se impõe, mas ele vence a Batalha de Pavón. Buenos Aires, então, assume a protagonismo em relação às outras províncias e se consegue eleger um congresso e Mitre toma posse. Paraguai, a Argentina reconhece a independência do Paraguai somente em 1852. A Argentina leva quase 40 anos inconformada com a independência do Paraguai. Por quê? Porque os nossos irmãos argentinos confundem solução política com nacionalidade. Muitos deles não se conformam com a extinção do vice-reinado do Prata, que junta o sul da Bolívia, o Paraguai, o Uruguai e a própria Argentina. Olha, no contexto, o vice-reinado do Prata, criado em 1776, não foi uma nação, foi uma solução administrativa espanhola. E nesse espaço surgiram diferentes nacionalidades. A uruguaia, com Artigas, a paraguaia. E disseram, não, eu não quero fazer parte do mesmo país que você. Isso não é aceito em determinados círculos argentinos até hoje, quando isso emerge. Tá? Esse sonho do vice-reinado, isso na época estava muito aceso. E
E, então, só depois de 40 anos, depois que o ditador Rosas é vencido na Batalha de Monte Caseiro, que o Brasil é que costura essa aliança e é a Força Armada Brasileira que decide a batalha e depõe Rosas, aí sim os argentinos vão reconhecer a independência do Paraguai. Então, o Paraguai, Vilagran Cabrita, que foi morto na Batalha da Ilha da Redenção, foi instrutor de artilharia e de fortificação do exército paraguaio. O Brasil, desde os primeiros momentos, apoiou a independência do Paraguai, porque não interessava ao Brasil ter um potentado que contestasse as fronteiras de todo mundo do seu lado, que seria o vice-reinado Prata. Por isso que nós dissemos, a guerra da aliança era a guerra que não podia acontecer, como Doratioto disse, a maldita guerra. E nisso, há uma discussão com os Estados Unidos, Urquiza, aquele ditador do Entre Rios, ajuda os paraguaios, e depois então Carlos Lopes vai ajudar Urquiza. Nova crise diplomática com a Inglaterra, com a morte de Solano Lopes, quando de Carlos Lopes assume Solano Lopes, confirmado no cargo no Congresso. Tá? Os que se opõem à eleição são todos presos e processados. Tá? Agora, para nós entendermos o Paraguai um pouco, eu vou colocar a afirmação de um historiador paraguaio. Não havia parlamento no Paraguai, nem opinião pública, nem imprensa que a ilustrasse. Tampouco existiam instituições superiores em que a juventude adquirisse os conhecimentos necessários à vida pública. Quando morreu Carlos Lopes, o Paraguai era um país atrasado e pobre, sem ilustração, sem indústrias e sem comércio internacional ativo. Esse é o Paraguai. Mas eu vou me permitir ler para os senhores também uma afirmação do historiador paraguaio sobre quem era Francia, o primeiro ditador paraguaio, lá na independência dele. Francia é o nome dele. Constituiu-se sucessivamente, com o consentimento do povo, no único proprietário do solo, no único banqueiro, no único chefe militar, juiz supremo, chefe de religião. Não queria saber de cônsules, não recebia correspondência alguma diplomática, não respondia à comunicação de país algum, nenhum pacote, nenhum fardo, nenhuma carta entrava no Paraguai sem que o ditador soubesse o que continha e a quem era destinado. Incorria em pena de morte todo paraguaio que tentasse sair do país, ou mesmo voltar para ele. Os jornais haviam sido proscritos, tolerava-se uma única gazeta que estava sujeita à censura do próprio ditador. Em 1843, o diplomata brasileiro Pimenta Bueno foi a Assunção negociar com o sucessor do Francia um acordo de livre navegação de fronteiras com o Paraguai. E a fronteira já estava definida no Rio Apa, onde está até hoje. Porque havia uma linha de fortes paraguaios do outro lado do Rio Apa. E os paraguaios diziam, não, agora é o Rio Branco. Eu não aceitava isso, naquela negociação, vamos fazer algo arbitral, vamos aquela discussão. E o ditador Carlos Lopes, quando o embaixador brasileiro, mas o senhor já tem uma linha de fortes no Rio Apa, caracterizando, defendendo ali. Por que o Rio Branco? Isso é outra coisa. Os fortes do Rio Apa não são para ninguém entrar no Paraguai. É para não deixar os paraguaios saírem dele. Porque se alguém for perto tentando sair do Paraguai, será fuzilado. Então é que eu faço minha culpa. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, foi mencionado ontem aqui, os pilares da discórdia, eu fiz ali uma afirmação que pode ter gerado polêmica. O Paraguai do século XIX, o Paraguai do Solano Lopes, parecia a Prússia da América do Sul. O que é Prússia? Prússia é aquele estado lá da Europa que se armou até os dentes, fez guerra com todo mundo e acabou desencadeando a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essa era a Prússia, tanto que foi riscado no mapa. Não, eu errei. O Paraguai do Solano Lopes, meados do século XIX, hoje nós tomamos o poder, que está mais para a Coreia do Norte. A realidade é essa. Porque só assim nós começamos a entender a monstruosidade que essa guerra significou. Inclusive para nós brasileiros e para os paraguaios também.
Então, colocado tudo isso, que eu acho que vale a pena nós tecermos essas considerações preliminares, vamos à guerra propriamente dita. O Brasil tinha, como comentei aqui rapidamente, discussões de fronteira, de liberdade de navegação. Era muito difícil chegar a pé aos estados atuais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Nioate, Miranda, Aquidauana, o melhor caminho pelo Rio da Prata. Era natural, pelo Rio da Prata, subir o rio acima, tempo da navegação a vapor, e essa questão se tornou complicada. Mas foram questões que foram sendo acomodadas pela diplomacia do Império, sem grandes traumas. Havia um problema, mas esses problemas estavam sendo bem conduzidos pela diplomacia, tanto da navegação quanto das fronteiras. Tanto que em 1863 se chega a um acordo relativo. Não, o Paraguai reconhece que as terras acima do Apa estão ocupadas já por brasileiros. Nós vamos ver que chega a um acordo também de navegação e as coisas se acomodam. De qualquer maneira, não há justificativa para um conflito entre Brasil e Paraguai quanto a esse aspecto. E são vários aspectos, vários pontos teóricos. E vamos então entrar na Guerra do Uruguai em campanhas de Mato Grosso, Corrientes e Rio Grande do Sul. Por que eu estou colocando a Guerra do Uruguai junto com essas campanhas? Porque, como eu disse, se superpõe. É impressionante. Nós não podemos analisar a história da Guerra da Tríplice Aliança somente, vamos ver aqui a Guerra do Paraguai. Não, a Guerra do Paraguai, primeiro, do ponto de vista militar, de história, é apenas uma campanha dentro da guerra. E ela está pendurada, ela é decorrente de uma série de fatores complexos, profundos, de séculos, que vinha do século XVIII. Então, o Uruguai, quem conhece o Uruguai, vocês gaúchos que conhecem o Uruguai, se não eu pelo menos de ouvir dizer, de amigos, é uma continuidade do ponto de vista de terras, é uma continuidade, há vários pontos da fronteira que você passa a pé seco, você não mora em pé. Existem caminhos, chamados caminhos de invasão, inclusive, históricos, que adentram o Brasil vindo do Uruguai. Mas o Brasil desenvolveu aquela consciência. O Uruguai não faz parte da minha cultura, o Uruguai nunca foi brasileiro. Aquela solução da província cisplatina era um estado tampão, era uma solução para se chegar a um acordo a respeito da verdadeira fronteira brasileira e Rio Grande, que é onde ela está, e onde ela foi defendida, onde ela foi construída. Mas o Brasil sempre teve interesse, e não era a favor, não. Faz parte da declaração da independência do Uruguai, o acordo de paz de 27 de agosto de 1828, pelo qual o Brasil é obrigado a sustentar a independência do Uruguai. O Brasil não fazia isso de abelhudo ou para tomar o Uruguai. O Brasil tinha tanto que ele recebe 2 solicitações do governo uruguaio para intervir no Uruguai. Em 1829, Dom Pedro I disse: não, acabei de sair de uma guerra para vocês. Não. Em 1854, quando eu mostrei, o Brasil manda uma força de paz. Manter a ordem, estavam matando gente, decapitando gente, fuzilando gente. O Brasil manda a força de paz. Um estipêndio, uma subversão anual para sustentar o governo uruguaio. O que interessava o Brasil manter aquilo em ordem. Por quê? Porque numa terra sem lei começaram a matar os fazendeiros gaúchos. Começaram a perseguir os 40 mil brasileiros que moravam no Uruguai. E isso já tinha dado problema aqui no Rio Grande do Sul. Os fazendeiros se reuniram, passaram a perna no beiçudo e tocaram o balaço dos bandidos dentro do Uruguai. Confusão que o Brasil não podia permitir. Prende gente, não sei o quê, não pode isso. Davi Canabarro prendeu gente, recolhe de cá, recolhe de lá. Mas não podiam permitir isso. Bom, vamos então nos entender com o governo uruguaio. Senhora, pode pegar um marinheiro brasileiro na canhoneira, que desembarcou em Montevidéu, prendeu o cara e matar o cara na prisão, acusando de desertor. Não é assim. Satisfação é resposta? Essa é a origem da guerra do Uruguai. Lutas políticas. Alguém identificou que o Brasil estava do lado de uma das facções, e essa facção, ao contrário, quando no poder, começou a perseguir e
agredir, matar, roubar e torturar brasileiros. O governo imperial, dentro das regras diplomáticas da época, exigiu satisfações. E dentro daquele tempo havia um negócio chamado represália. Hoje em dia tem outros nomes. Bloqueio, zona de exclusão. Estão fazendo, tem um monte de outro nome. Na época se chamava represália. O Brasil, olha, se vocês continuarem isso, eu vou aí e vou ocupar a Vila de Melo. E mandou o instrumento que na época o Brasil tinha. Não tinha brigada paraquedista, não tinha força aérea, tinha marinha de guerra do Brasil. Foi mandada por um cara chamado Tamandaré. Tamandaré, vai lá e exige satisfação. Abala, se for preciso. Mas vai ter que. E vamos parar de matar brasileiro. E Tamandaré vai. E isso, então, quando chega a esse ponto de tensão entre o Brasil e a Argentina, olhando, porque o presidente Mitre era amigo do Venâncio Flores, que estava em luta com o governo que fica neutro. O Brasil exigindo satisfações. Nesse momento, o ditador do Paraguai diz, em todas as letras, que se o Brasil continuasse a pressionar o Uruguai, o Paraguai entraria em guerra com o Brasil. Então, senhores, nós estamos chegando, através da Guerra do Paraguai, no casus belli da Guerra da Tríplice Aliança. Porque o ditador, contrariando toda a tradição que se pode fazer, ontem nós falamos em contrafactualidade, aqui, o que acontece na história se em um determinado momento você tira aquele fato da sequência de fatos, tira ele dali, faz ele acontecer. Eu estou valendo o Guaraná, como diria o coronel Raposo, meu professor de matemática no Colégio Militar do Rio de Janeiro, que se o pai do Solano Lopes fosse vivo, jamais essa guerra teria acontecido dessa maneira. Ele faria isso. Você não leva o povo à guerra por causa de um outro Estado com o qual você não tem nada a ver e por causa de equilíbrio internacional. Esse foi o argumento usado por Solano Lopes para praticamente declarar guerra ao Brasil, sem saber, o Brasil não percebeu, não prestou atenção a isso, em 30 de agosto de 1864, quando a guerra do Uruguai ainda estava se desenvolvendo. O Brasil acaba mandando uma divisão, com 2 brigadas, ocupa Paissandu, obriga o governo do Uruguai é vencido nessa luta com o Venâncio Flores, o conflito se encerra. Mas tiveram desplante de atacar Jaguarão, hein? Tiveram desplante de atacar a cidade de Jaguarão, esse Uruguai não. E quando terminou a guerra, não estava certo, tinha terminado aí. Nesse meio tempo, o Solano Lopes faz essa ameaça e cumpre essa ameaça. O Brasil. E aí sim, é o pecado brasileiro. Aí sim é o momento que nós fazemos meia-culpa. Falta de atenção, falta de que nós chamamos hoje de inteligência, do serviço de inteligência, para levar a sério as ameaças de um ditador de opereta que seria responsável por uma dos maiores hecatombes da história da América do Sul. Ninguém levou ele a sério. Ele fez aquilo. Um vapor Marquês de Olinda, um navio civil brasileiro subindo o Rio Uruguai. O governo brasileiro sempre problema com o Uruguai, minha área de interesse aqui, foi preso. Todos os tripulantes e os passageiros, inclusive o presidente da província de Mato Grosso, preso, e quase todos morreram ao longo da guerra nas prisões paraguaias devido aos contratos. Esse é um ato de guerra. 12 de novembro de 1861. Por quê? Porque ninguém estava prestando atenção. Realmente, o Solano Lopes fez isso às escondidas. Ele montou um exército de 70 mil homens nas cordilheiras, afastado de Assunção, ao norte de Assunção, onde nenhum estrangeiro ia, se preparando para a guerra. Ou seja, ele decidiu levar o Paraguai, ele decidiu levar aquele projeto secular à frente pela força em pleno século XIX. E levou. E vai. Essa é a tomada de Paissandu na Guerra do Uruguai, a força brasileira tomou Paissandu, obriga o governo branco uruguaio a cessar aquelas perseguições com os brasileiros,
E essa guerra termina ali no início de 1865. 1865, a Guerra do Uruguai. Só que essa altura ela já tinha desencadeado ali a guerra, a entrada da divisão brasileira, Paissandu, depois a Montevidéu, não precisa ter entrada, e vai intervir também a Marinha do Brasil nesse bloqueio a Montevidéu. Tá? A Guerra do Uruguai se encerra, como eu disse, no início de 1865, e a sequência da Guerra do Uruguai que nós vamos saltar para ganharmos tempo aqui. Então, aqui as diferenças, a Constituição da Força Brasileira que conduziu a intervenção no Uruguai, a chamada Guerra do Uruguai. Eu vou chamar a atenção dos senhores como general de brigada, recém-promovido. Novinho, moderninho. Manuel Luiz. Acabado de ser promovido. Vê como é que as situações na história sugam as pessoas, e as colocam no centro do orfelinho dos acontecimentos. Osório, Brigadeiro Mena Barreira, comandante da 2ª Divisão, e o Brigadeiro Manuel Luiz Osório, comandante da 1ª Divisão. Essa divisão, o regimento de artilharia a cavalo, do tenente-coronel Emílio Luiz Malé, é com essa força que o Brasil resolve a Guerra do Uruguai. Só que essa altura, essa Guerra do Uruguai, como eu expliquei, tinha desencadeado a deflagração da guerra pelo Solano Lopes, com aquele ato de guerra no dia 12 de novembro de 1864 contra o Marquês de Olinda. Mas, no Natal de 1864, dias depois, Solano Lopes invade o Brasil com 2 colunas, por terra e por rio, chegando até ao Rio São Lourenço, a embocadura do Rio São Lourenço, e por terra, depois de tomar Nioaque, a colônia de Dourado, destruí-la, ele vai ter o desplante de chegar a Coxim, que tem que ser ocupada por tropas de Goiás. Tal o vazio de tropas brasileiras nessa região do país. E, senhores, o termo, colocando em termos modernos, o que acontece no Mato Grosso, pelo depoimento dos brasileiros, é uma limpeza étnica. Quem não fugiu foi morto ou preso. Os campos foram esvaziados, as populações fugiram em pânico. Quando entenderam o que estava acontecendo, os navios abarrotados, quase afundando, subindo o rio acima, e os brasileiros tiveram que subir no mar. Muito bem, coronel, o senhor não está usando palavras fortes? Não. Então, o que são os 500 brasileiros libertados em junho de 1867 em Corumbá, de um campo de concentração? O que são, então? Por uma administração, tudo isso conduzido por uma administração militar estabelecida em Nioaque, no nosso país, por um major paraguaio. Foi isso que aconteceu. Então, em dezembro de 1864, o Brasil foi invadido. Dia depois de ter o seu navio civil apreendido. O nosso Pearl Harbor. Os mais antigos, estou usando outra palavra, que o nosso Pearl Harbor. Nós não levamos a sério a ameaça, subestimamos e ela se materializou de uma maneira brutal. Essa invasão, 1864-65, causa uma comoção no país. Coluna fluvial de Barrios, pelo Rio Paraguai, toma um forte Coimbra, Corumbá e segue até a foz do Rio São Lourenço. E a coluna terrestre destrói de Resquim, destrói as colônias militares de Dourados e Miranda, conquista Nioaque e Miranda e chega a Coxim. A Coxim. Quem tem ideia do Mato Grosso viu um absurdo isso que tem acontecido. Vamos avançar a próxima. E aí vem, em abril de 1865, a essa altura o imperador já tinha vestido o uniforme de voluntário da pátria, sem nenhuma divisa.
Tá? Em abril de 1865, o Brasil organiza em Campinas, depois em Uberaba, a coluna expedicionária para o Mato Grosso, tá? Que vai gerar a famosa retirada da Laguna. Que aqui eu vou aproveitar para descrever, estou agora tratando da campanha do Mato Grosso, saltando um pouquinho no tempo para nós entendermos por regiões o que aconteceu. O Brasil é invadido em 1865, um monte de barbaridades acontecendo no Mato Grosso, aquilo repercute no país, demora um pouco para chegar a todas as regiões do país, mas o Brasil, em abril, mobiliza uma coluna militar para cruzar o país e enfrentar os paraguaios do Mato Grosso. 4.000 quilômetros essa coluna andou a pé. 4.000 quilômetros dentro do Brasil. Perdeu 2/3 do seu efetivo. E voltou com todas as bandeiras e todos os canhões e motivou a reocupação do território brasileiro tomado pelos paraguaios. A coluna percorre todo o interior do Brasil, vai se organizando, cruza Goiás, o governador de Goiás provê todos os apoios que são necessários a ela. Ela tem alguns combates com os paraguaios que vão se retraindo, e aí o comandante da coluna toma uma grave decisão, né? Decisão do soldado. Vamos perguntar aqui aos senhores. Ele foi mandado, ele foi o terceiro comandante, os anteriores morreram de doença, pele, cólera, mais da metade da coluna, enfrentando os paraguaios, chegaram no Rio Acre, cumprindo sua missão. Chegamos aqui no Rio Acre, no nosso território. Do outro lado, a fazenda do Solano Lopes. Pergunta à plateia: invada ou não invada? Vaga ou não vaga? Pois o coronel Camisão fez. Invada. Invadiu. E aí os paraguaios caíram com todo o peso, né, sobre a coluna dele. Ele vence todos os combates, recuando, e procede àquela retirada de um mês. Por isso que é importante nós falarmos. Essa retirada se transformou num dos maiores best-sellers da história. Se chama... Qual o nome desse livro? Do Visconde de Toné. A Retirada da Laguna. Foi traduzido em 12 idiomas. A Retirada da Laguna. E o problema é fantástico, não é que eles passaram. Os colégios, o espírito de sacrifício demonstrado ali. O que eu quero colocar aqui é que a epopeia dessa coluna vai muito além da retirada da Laguna. Foi a partir do exemplo da coluna que em Cuiabá se organizou uma expedição e se retomou Corumbá. Ela não tem nada a ver, lá em cima, Corumbá. Mas aí se libertaram os 500 brasileiros que estavam presos no campo de concentração. Então é importante nós termos um entendimento desse ato de desprendimento, de sacrifício, do patriotismo dos brasileiros, a maioria do tempo dentro do nosso território, sujeito a pântanos alagadiços, doença, cólera morto, e os homens morrendo, a fome assolando a coluna, e ela prosseguindo o cumprimento da sua missão até chegar aquele momento crítico. Eu vou lá, dar o troco. E deram, e voltaram, e protagonizaram essa epopeia que se chama Retirada da Laguna. Dúvidas sobre a campanha de Mato Grosso? Essa é a primeira campanha da guerra. Né? Mas não termina aí, porque nós temos outras campanhas. Aqui a sequência dos dados. Não nos interessa aqui agora, em função do tempo, desenvolvê-los. O Solano Lopes não se limitou a invadir o Brasil em 1864. O Solano Lopes simplesmente invade a Argentina. Invade a Argentina no dia 29 de março, a Argentina só vem saber da declaração de guerra em 1º de maio. O mesmo modelo do Brasil. E aqui Solano Lopes perde a grande chance dele vencer a guerra. Ele dispunha
como eu disse, de um exército estimado em 70 mil homens. Ele usou praticamente todo o produto da exportação de erva mate do Paraguai, do exterior de divisa forte, para comprar armamento, montar nas cordilheiras ao norte de Assunção, na sua indústria bélica, que depois vai ser descoberta no final da guerra, aquilo mantido longe dos olhos de todo mundo, e monta um senhor exército. E com esse exército, ele invade Corrientes. Aqui os paraguaios estão em azul, e em vermelho estão os argentinos e brasileiros. Tá? Isso aqui é o Rio Paraná. Aqui o Rio Paraná vem do Brasil, faz a divisa aqui, separando o Paraguai da Argentina, aí flete para o sul, e esse braço de rio aqui em cima é o Rio Paraguai. É importante nós guardarmos essa confluência de dois rios, porque nós vamos falar nela muitas vezes. É o passo da pátria, encontro o Paraguai com o Paraná, aqui. Tá? Então, o que acontece? Em 1865, Mato Grosso estava invadido, ocupado por tropas paraguaias. Aquela comoção no Brasil, o Solano Lopes não faz praticamente nada. Só tira todo o gado de lá, depena o que ele pode fazer no Mato Grosso, as fazendas, todo mundo foge, fica lá. E aí ele parte para o próximo passo, da guerra, que é a campanha de Corrientes. Até hoje não se sabe ao certo o que o Solano Lopes queria. Um ditador age assim, as coisas estão na cabeça dele, ele não confia em ninguém, ele faz o que quer e bem entende. Tá? Então, aqui o que se estima é que ele tinha condições. Né? Na escola de aperfeiçoamento de oficiais, a gente aprende aquela história, não interessa o que o inimigo pensa, a gente trabalha com o que o inimigo pode. Tá? Isso é um axioma da ciência militar. Eu estou preocupado com o que o inimigo pode fazer. O que ele pensa é a questão da inteligência, depois vai se tentar trabalhar. Mas a gente parte do princípio, o que ele podia fazer? Ele podia fazer é descer com essa força e chegar até Buenos Aires. Não havia força militar que se antepusesse a ele. Vamos ver se Buenos Aires impunha uma paz ditada aos argentinos, mas só faltava combinar com quem? Para essa paz, faltava combinar com o Brasil, que não ia aceitar ele. Então, alguns dias depois, ele vai lançar, nós vamos ver a campanha, um outro braço armado que invade o Rio Grande do Sul. E aí vem a grande discussão que remonta até hoje. O que ele queria com isso? A minha interpretação, de outros autores também com os quais eu concordo, é que, na verdade, ele queria atrair o exército brasileiro a uma batalha de destruição no Rio Grande do Sul. Porque ele sabia que os brasileiros que estavam no Uruguai, com aquela divisão lá, quando soubesse que o Rio Grande do Sul tinha sido invadido, eles iam subir. E essa coluna ia infletir para leste, atraindo os brasileiros, e junto com a outra, afixando, nós teríamos aí de novo a tentativa de destruição do exército brasileiro no nosso território. Estaria eliminado, então, o elemento de força, de poder, para dizer não a uma paz imposta pelo Paraguai. É uma suposição, porque não está escrito isso em lugar nenhum, se revirou, não se entende. Essa seria uma explicação para essa manobra. De toda forma, aconteceu um imponderável aqui. Né? Aqueles homens de iniciativa, né, que dentro do seu limite de autoridade, enxergam as oportunidades e agem. Porque não tinha ainda. Por que o nome da guerra é Tríplice Aliança? Quem é que sabe? Quem é que me ajuda? Por que essa guerra se chama Guerra da Tríplice Aliança? Perfeito, porque a aliança que cometeu, desenvolveu a guerra contra o Paraguai. Não existia ainda um tratado da Tríplice Aliança. E o Tamandaré, que era o chefe da esquadra brasileira, bloqueando o Rio Paraná, o Brasil dizia, invadiu o Mato Grosso, o Rio Paraná está bloqueado para todo mundo. Tinha muito poder. O Tamandaré com a esquadra em Montevidéu, sobe o rio
e começa a se entender com os argentinos. Aí, se eles forem invadir, bom, sim, o que nós vamos fazer? A Argentina não tinha marinha, tinha um vapor. Né? Aí, não, vamos fazer um raid. Fizeram, a essa altura já tinha havia sido assinado o tratado secreto entre Brasil, Argentina e Uruguai, que estipulava que a guerra era contra Solano Lopes, que era para depor o governo de Solano Lopes. Tratado secreto. Muito bem. Fez esse tratado, os argentinos se entendem com o Tamandaré, muito bem. Os argentinos, na data do aniversário da independência dele, vão dar o troco nos paraguaios com a esquadra brasileira em Correntes. E fazem isso no dia 25 de maio. É uma ação brilhante da esquadra brasileira, um batalhão de infantaria brasileira, 3 argentinos, vão lá na retaguarda paraguaia, eles já estavam aqui embaixo, e atacam Correntes. Então, uma paulada nas costas dos paraguaios que força o Lopes a suspender o avanço pela beira de Correntes. Na véspera da batalha de Riachuelo, que vai acontecer depois, os paraguaios invadem o Rio Grande do Sul. Tá? É o lançamento da segunda perna. E, antes de falar na invasão do Rio Grande do Sul, vamos fechar a campanha de Correntes, que é essa guerra que Solano Lopes desencadeia na Argentina, que ele recebe o primeiro troco com a incursão da esquadra do exército argentino lá em Correntes. Aí os paraguaios falaram: eu não vou conseguir continuar a invadir a Argentina, pretender ocupar Buenos Aires com essa esquadra navegando no Rio Paraná e atacando as minhas redes de comunicações e fazendo isso. Vou destruir essa esquadra. A esquadra brasileira, depois do raid de Correntes, chamado raid, é uma incursão rápida, temporária, ela fundeia, né, nas margens do Rio Paraguai. O pessoal de Marinha tem que respeitar esses termos de Moraes, que gosta das fontes, fundeiam perto de Correntes, rio abaixo, a divisão da esquadra comandada por Barroso, à espera de novas ordens. Eram navios de madeira, de rodas e alguns de hélice. E ela está parada abaixo de Correntes. E o Solano Lopes manda, então, faz a primeira grande cartada da guerra, a primeira grande aposta da guerra. Tinha um batalhão de infantaria do exército embarcado nos navios, e ele faz a primeira, ele junta todos os navios, inclusive navios roubados do Brasil na invasão de Mato Grosso, embarca a sua infantaria e comete um assalto de surpresa sobre a esquadra brasileira de Correntes. É uma batalha também que se nota o profissionalismo, a calma e o sangue frio, tanto das tripulações como do Barroso, ao longo da batalha. Os paraguaios, está aqui a esquadra brasileira, ancorada na beira do Rio Correntes. A esquadra paraguaia sai de Humaitá com um navio a menos, eles tinham um navio a menos que a esquadra brasileira. E dispara, quando chega aqui, ela dispara contra a esquadra brasileira e vai se colocar entre a ilha de Palomena e a beira do Rio Correntes. Por quê? Porque aqui, nos dias anteriores, os paraguaios haviam disposto milhares de homens e algumas baterias de artilharia camufladas na margem. Então eles queriam atrair a esquadra brasileira para esse ponto. Aqui a esquadra paraguaia vem, se coloca aqui, e para que a esquadra brasileira fosse submetida aos fogos das margens e da própria esquadra paraguaia, para ser destruída. Se a esquadra brasileira fosse destruída, desaparecia o principal elemento, o obstáculo à continuidade das operações correntes. Então, só que tem um detalhe, né, aquela história. Não havia como você comparar, primeiro, os navios brasileiros com os paraguaios. Não era improvisado. Segundo, principalmente, eram tripulações profissionais
e muito... O melhor depoimento sobre a batalha, na minha opinião, é o comandante da Araguari, tá? Que foi depois ajudante de campo de Caxias. Tá? Era a segunda fragata brasileira, e ele descreve de uma maneira assim, uma escrita realmente sensacional, o que aconteceu na batalha. Mas, quando os vigias da esquadra dão alarme, que a esquadra paraguaia está descendo rio abaixo, o inimigo à vista, acender fogos, né? A esquadra para então na água, com as rodas, para se manter paradas, solta das amarras, e o primeiro sinal do dia. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever, que é içado na Capitânia Amazônica. O Brasil, então, a esquadra brasileira entra nesse boqueirão, atrás dos paraguaios, e enfrenta tudo e todos. E Barroso inova abalroando os navios paraguaios. É um desastre os paraguaios, por causa da eficácia do fogo dos navios brasileiros, do exemplo de Barroso: siga nas minhas águas, que a vitória é nossa. Ele impera ponto no convés. Há um momento dramático em que a canhoneira Parnaíba é abordada por 2 navios paraguaios, desembarcam dezenas de paraguaios no convés, é uma luta corpo a corpo. Morre o Marcelo Dias, morre o Greenhalgh, morre o oficial do exército, defendendo a bandeira. Os paraguaios são expulsos da Parnaíba e ela é retomada. Então, a vitória completa do Brasil. O almirante paraguaio, mesmo, o que o ditador faz? O que o ditador faz com que quer batalha? Marcha, fuzila. Foi fuzilado em Humaitá, né? E a esquadra paraguaia nunca mais ousou enfrentar a esquadra brasileira até o final da guerra, até ela ser encurralada e Paraguai acima e destruída. Né? Mas isso então encerrou praticamente a campanha. Aí explorou eu visitando o Parque Vapor Cuê, onde os paraguaios exibem esses navios lá hoje, e aqui a nossa canhoneira Araguari perseguindo o que sobrou da esquadra paraguaia rio acima após a batalha. Tá? O Taquari já adernado aqui, pegando fogo. Então, foi decisivo. Nesse momento, o Solano Lopes julga que, naquela altura, mas não sabia do resultado de Riachuelo, ele julgou que era oportuno desencadear lançar o segundo braço. Então, do lado direito, a coluna mais forte, o Robles descendo o Rio Paraná. Ele agora foi lançado do lado esquerdo pelo Rio Uruguai, divisa entre o Brasil e a Argentina. E no dia 10 de junho, na véspera de Riachuelo, não tinha acontecido ainda, ele lança a invasão sobre São Borja, que é um caos. Né? Aquilo causa, já era uma região habitada há gerações por brasileiros, era uma povoação pequena, mas já tinha uma vida em torno dela, várias instâncias. Esperava-se a invasão, mas não com aquela rapidez e a truculência com que ela se desencadeou. E o pior, o pânico que gerou, que as pessoas nessa altura já tinham ideia do que aconteceria com elas se fossem capturadas. A coluna de refugiados que se forma na estrada na direção de Santiago teria mais de 2 quilômetros. Carroças, boi, gente, gado, gente fugindo em pânico. Isso é essa coluna. Só foi possível se organizar e chegar fora do alcance dos paraguaios, porque, felizmente, naquele momento, que as forças milicianas que estavam lá não estavam conseguindo enfrentar. Foram 12 mil homens. A coluna paraguaia que se apresentou sobre o Uruguai, ela tinha 12 mil homens. E operou muito bem a transposição de Custódio em várias, as patrulhas, a cavalaria da Guarda Nacional não conseguiu impedir a transposição do Rio. Se aproximaram da vila, a população de pânico tentando fugir, e nesse momento, para a sorte dos brasileiros, chegou o primeiro batalhão de voluntários da pátria, depois de uma marcha acelerada de 12 quilômetros. Formou no centro da cidade, com os esquadrões da Guarda Nacional dos flancos, e carregou sobre os paraguaios. Tá? Mena Barreto. Então, por isso que isso faz parte da história de São Borja. Tá? E esse assalto dá tempo, assusta os paraguaios, e dá tempo que se organize a fuga, tá?
dos brasileiros na direção de Santiago, na direção do interior. E os paraguaios, então, iniciam a invasão do Rio Grande do Sul. Eles são surpreendidos mais à frente, quando se afastam um pouco da coluna, o combate do Juí, são batidos. Os brasileiros dizem, olha, quando vocês vão bobear, vocês vão pagar o preço. Tá? E conseguem marchar e chegar até Uruguaiana, onde, inexplicavelmente, eles ficam parados. Tá? E também outro fato que não se tem, o Malthus condenou vivamente o comandante paraguaio por ter feito isso. Encerrou o Uruguaiana, permaneceu cercado. A essa altura o imperador disse, eu vou lá. Consta que teriam dito, não, o senhor não pode ir. Se eu não for, eu abdico. Se eu não for, eu abdico. Porque ele tinha memória do que tinha acontecido na Guerra da Cidade. A insensibilidade de políticos no Rio de Janeiro, não, tem uma guerra distante, não. A guerra que o pessoal sabia o que estava acontecendo aqui. Então, o imperador era sensível e disse, eu vou. E veio, com todo o ministério dele, com todo Caxias, como ajudante de campo, cruzaram o Rio Grande do Sul a cavalo e foram lá. Nessa altura se encontraram as soluções políticas, de tal forma que a rendição fosse feita ao imperador, 18 de setembro de 1865. E, com isso, aquele plano mirabolante, que nós não sabemos exatamente qual é, do Solano Lopes, foi por água abaixo. Ele perdeu a melhor chance de vencer a guerra. Ele podia ter ocupado Buenos Aires, ele podia, e o pior de tudo, né? Pior não, desculpa a expressão, não é pior. Mas que nós temos que entender o dever do soldado que é incumbido de outro soldado. Foi a mágoa, o ressentimento, que Osório, dessa altura era o comandante daquela força lá no Uruguai, que era o melhor que o exército tinha naquele momento, já tinha montado a cerca de 12, 13 mil homens, já tinha recebido reforços no país, de não poder vir em socorro do Rio Grande do Sul. Porque a aliança Argentina-Brasil não, a ameaça principal é aquela coluna enorme que estava descendo pelo Rio Paraná. Então o exército brasileiro simplesmente não pôde. São esses aspectos que aqueles que vão ser oficiais têm que entender a gravidade das decisões em determinado momento. Não se faz o que se quer, se faz o que se deve, em função das orientações, dos compromissos que o país tem. Imagina a dificuldade. A melhor peça que nossa exército está no Uruguai, acabou de vencer uma guerra, vê o seu país ser invadido, e a aliança conclui. Senhores, vocês são a melhor tropa. Vocês entrarem no Uruguai, eles chegam aqui e acaba a guerra. E a força brasileira, em vez de vir para o Brasil, tem que cruzar toda a Argentina, a essa altura os paraguaios estavam recuando, para dar início à próxima campanha. Em torno dela foram se juntando os outros efetivos mandados do Brasil, outros batalhões voluntários da Pátria, tropa argentina, tropa uruguaia, para que fosse dar início à próxima campanha. Claro até aqui? Então, com isso, senhores, nós vamos a campanha do Rio Grande do Sul. Eu abordei rapidamente para nós termos o contexto, né? E vamos passar na próxima, aqui a rendição de Uruguaiana, vamos passar depois do intervalo a próxima campanha, que é a campanha do Paraguai, a primeira parte dela, de Passo da Pátria até o Maitá. Ok? Muito obrigado, então, ao responsável daqui, a igreja principal de Pericumbuí, depois que o Exército Brasileiro transformou em um hospital os feridos da batalha, brasileiros, paraguaios e civis. Tá? Campo Grande, 16 de agosto de 1869. Não vou entrar em detalhes aqui da parte tática, mas é a última grande batalha. É a última grande batalha da campanha e da guerra, e que causa também causa de um episódio controvertido, narrado com uma espécie de choque pelos próprios brasileiros. A cavalaria brasileira, naquela altura, passava por cima de tudo, naquela altura da guerra. Quando se formam os quadrados,
brasileiros, os quadrados paraguaios para enfrentar a força brasileira em Campo Grande. Ali acontece a última carga da guerra. A última grande carga da guerra para cá acontecer. Os brasileiros escolhem, parte da infantaria paraguaia era de criança. Um barco de justiça. Dionísio Cerqueira mesmo escreve que ele para se esconder debaixo da perna dele e perseguido por soldado. Então, não sei o que será. Parou. E os paraguaios usam isso até hoje para acusar os brasileiros de terem massacrado crianças. Quem são os responsáveis por essa barbaridade? Quem são os responsáveis? Quem é o responsável por uma barbaridade dessa? A cavalaria brasileira? O exército brasileiro? Não, quem os pôs? Meninos fardados, travestidos de adultos, para enfrentar um exército adestrado e determinado como era o Brasil no final da guerra. Então, senhores, a Batalha de Campo Grande elimina de vez o resto daquele exército que o Solano Lopes conseguiu formar. Tá? E a partir daí, a batalha vira uma espécie de caçada pessoal a Solano Lopes. Tá? Alguns historiadores acusam o imperador de ter levado a guerra a extremos inomináveis, né? Porque Solano Lopes vai ter. Ele, inclusive, entra em território brasileiro, Mato Grosso, fugindo e acaba sendo morto no combate de Cerro de Corá. Né? Quando a comando do general Câmara o intercepta finalmente, e ele é ferido a tiro e abatido por um lançaço do cabo Francisco Lacerda, denominado Chico Diabo, e morto. O filho dele também, Chico. E presa a Madame Lynch, que era a mulher dele, holandesa. E esse é o episódio final de uma guerra que acontece no dia 1º de março de 1870. Caxias, que a maioria. Porque o esforço pessoal, o esforço de todos os brasileiros envolvidos em Caxias, em Tororó, tem 65 anos. Não é à toa que a idade limite do Gustavo General de Patos Ferros. Nosso exército até hoje. Com 65 anos, Caxias monta um homem daquele tempo, está a cavalo de sigamos que forem brasileiros. Parte por cima dos paraguaios e dos o exército vai atrás dele. Então, quando termina a campanha lá do Paraguai, né, com a que seria dezembrada, o exército brasileiro, a chefia brasileira, está exaurido. O Caxias desmaia. Ele tem um desmaio, desaba na missa em Assunção, de janeiro de 1969. Osório tinha tomado um tiro que parou a boca dele, até hoje vocês podem ver os estilhaços dessa fissura do Museu Histórico Nacional do Rio. Tá? Falam do triunfo, André até tinha morrido de tifo. Então a cabeça do exército brasileiro, aqueles homens estão morrendo, simplesmente morrendo, acabando. Em função do sacrifício, água salobra, cólera, tifo, doença, tiro inimigo, frio, alimentação quando tinha, quando não tinha. A cabeça do exército brasileiro está acabando. Nesse momento, então, assume o conde dele. Tá? Ele procurou fazer um bom trabalho, mas estava longe de ter a capacidade militar e a liderança de Caxias, conduz as operações na campanha das Cordilheiras. Os chefes brasileiros eram experimentados, assessoravam bem. E, finalmente, o general Câmara, um grande herói da nossa cavalaria, consegue liquidar o ditador no combate de Cerro de Corá, não longe da fronteira brasileira. Com isso, eu apresentei os aspectos militares da guerra da Tríplice Aliança, fechando nas suas últimas campanhas. A campanha do Paraguai e a campanha das Cordilheiras, até a morte do Solano Lopes. É importante, os dados que são oferecidos aqui aos senhores, o conhecimento dessas informações, para que isso dê estrutura, isso vertebre, né, as reflexões, a compreensão de cada um de vocês sobre o que foi esse conflito para nós. Não é uma coisa para ser esquecida, não é uma coisa. Não vale a pena, se me permite a sugestão, ficar polemizando um ato de preconceito que diz isso aqui.
Porque quem conhece não polemiza. Quem conhece, esclarece, ensina e transmite conhecimento. A nossa sociedade precisa se transformar em uma sociedade de conhecimento. O conhecimento se desenvolve pela reflexão, pela leitura, pela pesquisa. É isso que nós temos que ser. Então, não se impressione muito com as interpretações recentes que vão e voltam sobre esta guerra. Essa guerra foi uma ferida profunda no Brasil, uma punhalada no Brasil. O Brasil reagiu como o Brasil não costuma reagir. Não pela mão de um ditador, não porque é impressionante o despacho. Até hoje eu volto ali na citação, o ministro, o representante do governo Blanco, em Assunção, brasileiros são muito desunidos. O sistema de governo deles, inclusive, não vai permitir que guerra nenhuma seja conduzida direito. Aí que surpresa. Eles vão ter que ter muita gente no parlamento que é contra a guerra. Então, quem pensa o Brasil assim vai está enganado. Está enganado. Nós vamos ver isso amanhã, de novo, na Segunda Guerra Mundial, em outras proporções. Em outras proporções. Mas nem por isso um significado menos importante. Ok? Com isso eu encerro a minha apresentação. Hoje vocês vão fazer as perguntas, não eu. Né? O auditório colocar à disposição para as perguntas finais e nós encerrarmos a tempo do almoço aí. Direção de ensino está encerrada, eu coloco à disposição disso. A partir de agora, serão dados 5 minutos de intervalo. Após, será disponibilizado o tempo para perguntas da assistência. Quem desejar fazer algum questionamento, por favor, se dirigir aqui no púlpito, preencher a ficha de perguntas e, posteriormente, se direcionar ao microfone no centro do auditório. Só 5 minutos de intervalo. Aluno 521, Leonardo. Permissão? O que poderia acontecer se Solano Lopes não tivesse sido eliminado na Batalha de Cerro Porá? Seria possível ele se aliar com outro país e voltar a atacar o Brasil? Excelente pergunta. De uma maneira geral, sim. A essa altura da morte de Solano Lopes, já havia um governo constituído em Assunção, o governo de Paraguai. É importante nós lembrarmos que durante toda a guerra havia uma legião paraguaia lutando ao lado dos aliados contra o Solano Lopes. E os parentes desses oficiais foram também muitos daqueles fuzilados naquela marcha que Caxias fez pelo norte e encontrou. Naquela altura seria difícil o Solano Lopes conseguir algum tipo de articulação com outros países e continuar resistente. Mas ele, no mínimo, nós podemos dizer, no mínimo, ele continuaria a praticar violências contra o seu próprio povo para dar continuidade a uma resistência que não tinha mais sentido. Eu diria que a minha resposta seria entre um meio termo. Poderia no extremo. Seria muito difícil, mas no mínimo ele perturbaria bastante a pacificação do Paraguai e a recuperação do país. Está respondido? Sim, senhor. Muito obrigado, excelente pergunta. Próximo aluno, aluno Batista, do segundo pelotão. Na espera, aluno Alencar, do terceiro pelotão. Aluno Batista, permissão. Pode-se considerar que somente a baixada da guerra da Tríplice Aliança, o exército brasileiro se fortaleceu e tornou-se influente em território brasileiro, o que dessa forma se fez possível o início da democracia no Brasil, após a saída da família real no período conhecido como a República da Espada? Uma pergunta muito importante. Para ajudar a responder essa pergunta, eu vou me socorrer daquilo que nós colocamos ontem, que é o Exército, dentro do Estado, dentro de uma sociedade, que é o Exército brasileiro. Essa colocação que você fez, ela é relativamente comum
da nossa historiografia, o exército realmente passou a existir depois da Guerra do Paraguai e se envolveu na política do país, intervindo na República. Não é tão simples. Não é tão simples. O exército brasileiro, antes da Guerra do Paraguai, era muito pequeno. Ele tinha 13 mil homens, tinha 9 coronéis. Né? E ainda queriam diminuir o tamanho dele. Mas o exército já tinha cumprido, mesmo com esse pequeno efetivo, sendo reforçado na hora certa. Ele já tinha combatido a Guerra da Independência, ele já tinha combatido a Guerra de 1825, chamada da Cisplatina, que não teve a integridade do Rio Grande do Sul. Ele combateu seguidas revoltas internas e combateu a Guerra de 1851. Então o exército não existia, ocupava todo o território e era um efetivo relativamente pequeno do tamanho dele. Mas o exército, realmente, como nós o entendemos, não é o exército em si. O exército é parte da sociedade. E o império, em todo aquele, sendo uma democracia coroada, ele tinha sérias contradições. Uma delas era a escravidão. O império, desde a independência, vinha tentando, na medida em que ele conseguia impor a lei no país, acabar com a escravidão. E um dos resultados da Guerra do Paraguai foi o conformismo do exército com a escravidão. Porque na Guerra do Paraguai não combateram escravos. Pequeno percentual de escravos recebeu alforria com compromisso de servir ao exército. E lá, então, o que aconteceu no combate? Se descobriu que a bravura, que o sangue, o sacrifício são os mesmos. Os tenentes, os sargentos, os capitães não podiam aceitar. E os próprios homens de cor que voltaram da guerra, o cara, pela cor da sua pele, continuasse. Então isso gerou uma crise de consciência e um dos problemas. O outro problema, que é discutido normalmente de uma maneira apressada, é o exército derrubou o imperador. Senhores, havia 4 problemas quando a República caiu. O problema da escravidão, uma questão religiosa, uma questão militar, porque o exército se recusou a perseguir escravos fugidos. Tá? O militar se organiza a partir disso no Rio de Janeiro. E uma questão dinástica, porque o Dom Pedro II tinha perdido o controle da sua sucessão e o país seria governado na prática por um príncipe estrangeiro. Não se trata de exército, se trata da sociedade, da qual o exército faz parte. Então, a República não é fruto de uma vontade do exército, de um golpe militar do exército. Tá? O exército expressou ali um inconformismo da sociedade com uma situação. Por isso que eu coloquei aqui para os senhores essa percepção de que o país mudou muito. As províncias, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, perceberam que elas tinham importância. Lógico, quem é que mandou as primeiras tropas? Eu mandei minha polícia toda para a guerra. Eu mandei meus voluntários. O Estado todo sustentou. Eu, como comandante do 27 de GC, em 1997, ainda pagava pensão para a filha de um combatente da Guerra do Paraguai. E a sociedade brasileira dizendo, eu vou sustentar e recompensar essas pessoas. E largaram tudo. E morreram no cometimento desse sacrifício. Então, quando nós falamos em Guerra do Paraguai, nós falamos de um conflito dessas proporções que envolve um país do tamanho do Brasil, nós não podemos falar só em exército. Nós temos que entender o exército como parte da sociedade. Uma sociedade que reage, que se posiciona, que evolui, que amadurece. Não, o meu caminho não é esse. Tá bom? Sim, senhor. Próxima pergunta. Aluno Alencar, do 3º pelotão. E na espera, e último debatedor, o aluno Moraes, do 6º pelotão. Aluno 323, Alencar, atenção. Visto que existem momentos na guerra que determinaram o seu resultado, caso houvesse uma vitória paraguaia, qual a perspectiva histórica para os acontecimentos posteriores? Se existe alguma projeção de historiadores para o evento? É uma pergunta grave, eu diria. Nós vimos aqui que, em alguns momentos, a guerra podia ter tomado um curso diferente
com resultados também muito diferentes. No primeiro momento, se o Solano Lopes tivesse tido coragem, moral e competência para conduzir aquela campanha de Correntes, o que aconteceria? Nós podíamos estar respondendo a sua pergunta. Nós podíamos estar em guerra até hoje. Não só o Brasil. A América do Sul podia estar convulsionada até hoje. Se Buenos Aires caísse, o Brasil isolado, na América do Sul hispânica, aquele mito que eu expliquei a vocês do caudilho, que mata, que faz, que acontece, que conforme uns e outros que andam por aí, no tal da Venezuela, já eu sou o líder, eu sou o pai da pátria, eu faço, eu aconteço. Isso é uma doença. É uma doença. Que naquele momento, essa doença estava armada. Armada com boas armas no Paraguai. Então, se o Paraguai tivesse vencido a Batalha de Riachuelo, destruído a esquadra brasileira, e dali prosseguindo na campanha de Corrente, ocupado Buenos Aires, no momento, a guerra o Brasil ia se ver isolado, tendo que conduzir uma guerra defensiva, do seu patrimônio, e o Brasil não tem dúvida que o Brasil faria isso, mas o Brasil estaria num conflito gravíssimo até hoje, porque a Argentina ia se transformar num novo Paraguai, o Uruguai também, o Paraguai ia ser uma ameaça permanente, e nós estaríamos em guerra permanente. A guerra da Tríplice Aliança, é a frase que talvez eu não tenha colocado para vocês, é o fim da era dos caudilhos. Venceu o modelo brasileiro. Parlamento, democracia, governo responsável, eleição. A Argentina virou Argentina, o Mitre saiu vitorioso da guerra, conseguiu colocar ordem na Argentina. O Paraguai teve que organizar o seu Partido Colorado, com generais, os bons generais sobreviventes, que sobreviveram àquela hecatombe toda. O Uruguai seguiu o seu caminho. Então, a guerra da Tríplice Aliança não foi um resultado apenas do Brasil. Foi a derrota da autocracia, da violência sobre o próprio povo, cometida pelos caudilhos que proliferavam na região. Então, se tivesse o Paraguai em algum momento em Tuiuti, se Caxias tivesse tomado um tiro em Tororó, aqueles vários acidentes da história, nós poderíamos hoje estar vivendo uma situação de gravidade e intensidade diferente. Próxima pergunta. Aluno Moraes, do 6º pelotão. Aluno 619 Moraes. Permissão certa. O que poderia ocorrer caso o plano Solano Lopes na campanha de Correntes tivesse ocorrido como planejado, principalmente com a Argentina? Ela é semelhante à pergunta anterior, mas vale a pena algumas considerações do ponto de vista militar a respeito dessa pergunta. Até hoje, como eu disse, não se sabe ao certo se o objetivo do Solano Lopes naquele momento era prosseguir sobre Buenos Aires, impor uma paz ditada à força, ou atrair o exército brasileiro. Eu sou mais de opinião, a minha opinião sobre isso é uma questão de opinião, não de conhecimento, porque nós não temos os dados para fechar uma posição a respeito disso, é que ele tensionava, assim, destruir o exército brasileiro. Aí sim, nós estaríamos dentro de um quadro muito grave, porque destruir o exército do Sul, do Rio Grande do Sul, uma convergência daquelas colunas dentro do nosso território, isso iria exigir uma mobilização política de todo o país para enfrentar uma nova agressão. E a questão política, ela nunca é certa. Não temos ideia do que exatamente aconteceu. Mas foi um momento perigoso que, felizmente, o ditador, o dirigente paraguaio teve inteligência e coragem para conduzir lá dentro. Tempo de perguntas finalizado. Está encerrado o 2º dia do Seminário de História Militar 2023. O Coronel Rodolfo, subcomandante do CPUPA, agradece a presença de todos. Auditório, atenção.
Pode sentar.